São inegáveis, né? O poder e a importância das mídias sociais, as redes sociais, para alavancar os negócios hoje em dia, né? Mas qual a abordagem correta? Quais as estratégias para fazer bom uso dessas ferramentas para potencializar a imagem da sua empresa? É sobre isso que a gente vai conversar no Rumo Certo de hoje. E é sobre isso que eu convido o Matheus Lins. O Matheus é fundador da 3017, uma empresa especializada, eu diria, em contar boas histórias, né, Matheus? Matheus, seja muito bem-vindo. Fala, Sebastião, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer bater um papo contigo aqui, contar um pouquinho das boas histórias que nós já contamos e trazer um pouco da importância para o público de empresário, empreendedores, executivos, de se comunicar bem nas redes sociais. Maravilha, ótimo. Obrigado você pela disponibilidade de conversar com a gente e compartilhar conhecimento, né? Tão importante aí. Eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória, Matheus. Você é fotógrafo e o trabalho que você desenvolve na empresa com esse nome curioso, 3017, também me conte dessa curiosidade, para a partir daí a gente segue na conversa. Vamos lá, eu sou fotógrafo de casamento há mais de 10 anos, eu comecei bem cedinho e nesse período eu fotografei foram quase 500 casamentos fotografados. E na pandemia eu encontrei uma oportunidade no mercado de fazer uma mudança na minha carreira e iniciar a minha empresa contando histórias no mercado corporativo. Eu entendi que durante a pandemia as empresas voltaram a se comunicar muito nas redes sociais, elas começaram a se comunicar, que era a única forma que a gente tinha, né? Principalmente empresas que viviam do físico. E foi ali que eu entendi que o mercado entendeu que precisava estar nas redes sociais, precisava se comunicar online, mas muitas das vezes não sabia como. Então acabava entrando num game onde fazia o que todo mundo estava fazendo mais do mesmo. E aí nasceu a 30. A 3017 nasceu com um DNA do mercado de casamento, então eu digo que as boas histórias que eu contava no mercado de casamento, eu conto hoje com o mercado corporativo, atendendo grandes companhias, multinacionais, etc. A única diferença é que a gente comunica produto, serviço, tecnologia de uma forma que a gente não vende o produto diretamente. A gente usa muito o nosso material, a gente usa muito a nossa expertise, o nosso trabalho para trazer engajamento, para despertar interesse, para fazer com que o cliente do meu cliente se enxergue naquilo. E a partir daí, nosso cliente consiga fazer as suas vendas e consiga fazer dinheiro e trazer para mais clientes para dentro de casa. Ótimo. E por curiosidade, por que 3017? No início da empresa foram muitas coisas acontecendo e nós não tínhamos o nome ainda da companhia. E aí um grande amigo chegou no nosso primeiro escritório, olhou na sala assim e falou: nossa, 3017, esse é um bom número, esse é um bom nome de empresa. E aí a gente ficou com o nome 3017. 7 também é o meu número da sorte. Então unimos o útil ao agradável e ficou 3017. E é um nome fácil de se lembrar também, né? Todo mundo se recorda, ele fica na cabeça. E tem essa curiosidade. Essa curiosidade, ela faz com que o nome fique na cabeça das pessoas e as pessoas nunca se esqueçam disso. Isso é bom. Pois é, estratégia de marketing aí que vocês já usaram já com a porta fechada. Imagina depois que abriu, então, né? E aí vocês ficam em São Paulo hoje, né? Nós estamos em São Paulo, a gente atende no Brasil todo, a gente tem clientes no Brasil todo, mas a nossa sede está em São Paulo, a gente tem um estúdio na Vila Madalena, onde todo o nosso time fica, assim, mas a gente atende bastante coisa no Brasil e a gente tem feito até algumas coisas fora do Brasil, porque a gente atende grandes companhias, então a gente tem como cliente a Adobe, por exemplo, onde a gente faz algumas coisas no México, no Chile, na Argentina. A gente tem a G4 Educação, que a gente faz algumas coisas com eles esporadicamente nos Estados Unidos. A CIMED, nós já fizemos algumas campanhas nos Estados Unidos e na Europa também. Então hoje, nossa base é em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, etc. e tudo mais. Isso facilita também com que a gente consiga atender clientes aí do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e etc. Não, maravilha. Então, você diz que a ideia de vocês era sair um pouco do lugar comum, né? Todo mundo usa hoje rede social, usa a internet, mas vocês fazem diferente. Você já fazia no casamento diferente. O que tem de diferente hoje? Qual é o diferencial que está no mercado aí, o que precisa ser feito e que vocês fazem aí com maestria? O nosso diferencial, Sebastião, que eu acredito que é até algo que todo empresário, toda empresa precisa sempre saber responder, ele não está 100% ligado só à estética visual do vídeo, o material finalizado. Nosso diferencial ele vem antes, que é responder o porquê que você está fazendo o vídeo. Hoje a gente vive num mundo que a necessidade de estar nas redes sociais, a necessidade de se comunicar, a necessidade de fazer
de fazer parte de trends de TikTok, a necessidade de ter um canal no YouTube, a necessidade de postar algo no Instagram é tão grande que muitas das vezes as companhias elas não conseguem parar e perguntar o porquê que ela está fazendo aquilo. Então, o nosso objetivo hoje como empresa é trazer uma linguagem diferente para as companhias que nos contratam, mas além de diferente, é saber responder o porquê que está fazendo aquele material. Então, tem inúmeros clientes aqui da nossa empresa que muitas das vezes eles chegam com um pedido e aí durante a reunião eles saem com uma outra coisa, porque aquilo que eles queriam fazer não respondia o porquê daquilo que eles estavam fazendo. Então, hoje, o nosso diferencial é ter esse cuidado e entender o porquê que o nosso cliente está fazendo o filme hoje. Ele quer se comunicar para quem, como e por onde. O porquê disso. Ele é um material de awareness, é um material de branding, é um material de venda, é um material onde é educacional. Então, hoje a gente se preocupa muito em responder primeiro esse porquê, para depois partir do como, por onde, para quem e por aí vai. Então, mas como é que você descobriu isso, esse ativo forte aí, né? Porque você é acostumado, a sua profissão lida com a estética, né? Com a luz bem feita, né? Com o cenário bonito, com a noiva bonita, talvez lá. Então tem uma questão estética muito forte aí. Você está me dizendo que a estética, ela é importante, claro. Hoje há uma democratização e, ao mesmo tempo, uma falta de qualidade em muito do que a gente vê na internet. Mas onde é que você descobriu, então, que além da estética precisava ter esse tom aí mais intimista, talvez, aí, para o material que é divulgado nas redes sociais? A gente se preocupa muito com a estética e eu acredito que se você não entrega hoje um trabalho de alta qualidade, principalmente quando você se posiciona como uma empresa de filme, produtora de conteúdo, você está fazendo errado. E isso não é diferencial para mim, tá? Eu acho que é o mínimo básico que você tem que entregar para o seu cliente. Então, acho que hoje a nossa preocupação estética é muito grande, só que ela é parte do nosso trabalho. É a nossa obrigação entregar um material de alto nível, um material com altíssima qualidade, um material bonito, uma história bem contada, uma cor bem feita, uma trilha bem colocada, que faça sentido com aquele filme. Então, essa entrega de qualidade estética, quando você olha para a entrega de audiovisual para uma empresa de conteúdo, que é o que nós somos, isso é o mínimo e é o básico que eu preciso entregar para o meu cliente quando ele me contrata. Agora, quando você busca fazer diferente, não necessariamente o fazer diferente ele está ligado só na hora de captar o filme. E o diferente hoje são as pessoas. Então, eu costumo dizer que pessoas compram pessoas, você não compra só mais um produto. Então, eu tenho um exemplo que eu gosto bastante, são as empresas do mercado financeiro. A gente atende bastante empresas do mercado financeiro e eu sempre uso como exemplo. Hoje, aí você me responde isso. Hoje, se você for seguir um perfil de Instagram de uma empresa de assessoria, o que vai te chamar a atenção? Uma empresa de assessoria que posta às 9 da manhã abertura de mercado, que posta meio-dia uma notícia de algo relacionado à política, algo ao mundo, guerra, etc., que vai afetar a bolsa, e final do dia fechamento, ou vai te chamar a atenção uma empresa que trabalha nas redes sociais aquilo que você quer, aquilo que você espera ter de resultado com o dinheiro que você investe. Então, a busca pelo estilo de vida, a busca pela segurança do futuro, a busca de você no futuro conseguir já conseguir pagar a universidade dos seus filhos, o intercâmbio, a viagem, as férias, o que te chama mais atenção? Então, é isso que a gente trabalha, entendeu? Então, é esse momento de silêncio quando eu estou numa reunião com o cliente que eu gosto. Porque ele tá olhando e falando assim, opa, peraí, não é porque tá todo mundo indo por aqui, indo por aqui, indo por aqui, que eu preciso ir por aqui. Talvez o meu cliente não tá aqui. Ou talvez o meu cliente está aqui porque todo mundo tá aqui. Se eu fizer aqui, eu sou diferente, eu faço o novo. E eu acho que o novo hoje, no meio desse caos que a gente vive de comunicação, essa necessidade de estar online, essa necessidade de fazer, e esse excesso, essa busca incessante de que eu preciso todo dia postar material, eu preciso toda hora fazer 3, 4, 5 vídeos por dia, só que sem saber o porquê que você está fazendo, sem responder, é onde a gente consegue se diferenciar do mercado e fazer com que em 2 anos e um pouquinho mais de 2 anos e 5 meses, a gente conquistou clientes hoje que empresas que estão há 10, 15, 20 anos ainda não conquistaram.
Não, muito bom. E é aquela máxima também, né? Quanto mais você tenta vender um produto, menos você vende, né? Você vende quando vende a ideia, quando traz a solução, que é o que você coloca, né? Agora, a gente tem dito muito também de que o importante hoje, principalmente nas redes sociais, não é uma grande produção, não é a forma como está sendo feita no sentido estético daquele material, mas é mesmo o conteúdo aí. Mas a forma atrai, né, ao mesmo tempo, né, Alex? Atrai. Né, Matheus? Por isso que você me diz aí que é preciso ter o cuidado com a luz, mas isso não significa, com a luz, enfim, com tudo, com a trilha, mas isso não significa, talvez, você vai me dizer, grandes investimentos, grandes produções também, não, né? Talvez você se fizesse até grandes produções maiores nos casamentos, eu imagino, ou do que desse trabalho que você faz agora, quer dizer, como a gente concilia isso com o dia a dia, com fazer bem feito, sem ter que investir muito ao mesmo tempo. E aí tendo como atenção essa essência que é o propósito da empresa, do produto, da venda que você quer fazer. Acho que, de novo, tudo isso se volta naquilo que eu te falei no início, assim, é o porquê que você está fazendo. Existe um mercado hoje de audiovisual publicitário, de conteúdo, que é o mercado onde você faz produções multimilionárias. No ano passado nós fizemos algumas, mas existe um mercado que ele é abaixo, que é onde você se comunica todos os dias. Igual eu te falei, a comunicação ela precisa ter qualidade, você precisa ser criativo, você precisa despertar a atenção de quem vai ver aquele material. Se você não despertar a atenção nos primeiros 10, 5, 15 segundos, você já perdeu. Aquele investimento que você fez de tempo, de dinheiro, de dinheiro e tempo já se foi por água abaixo, você não conseguiu chamar a atenção do seu cliente. Agora, saber o momento de quando você investe milhões, centenas de milhões, onde você investe 50 ou onde você investe 5, 10, 20 mil reais para fazer um filme, é muito na resposta do porquê. Então, poxa, você vai lançar um novo produto com uma grande estrela do mercado e você precisa fazer uma produção de alto investimento. Ok, faz sentido, tem que ter todo um cuidado e que aí vai além só do filme, sabe? Tem todo um cuidado por trás de backstage, etc. Agora, eu quero me comunicar no dia a dia, mostrar para o meu cliente a minha operação, mostrar para o meu cliente como que o meu produto é feito, como o produto é desenvolvido, eu quero educar o meu cliente, eu quero trazer algumas notícias e etc. Isso são coisas do dia a dia, isso você consegue fazer com um investimento um pouco mais baixo, que é a produção em massa, a produção de volume, então você consegue trabalhar dessa forma. Hoje, na nossa empresa, a gente trabalha assim, muito como uma empresa de conteúdo de audiovisual, que se posiciona muito como uma solução. Então, o que eu quero dizer? Os nossos clientes, eles fazem campanhas multimilionárias pontuais. 1, 2, 3 vezes ao ano. Só que eles se comunicam no dia a dia. E aí é onde a gente entra com um produto de recorrência que nós temos, que você tem um FII mensal, uma assinatura, e o nosso time vai lá, faz essa captação, edita esse material, finaliza, entrega, e aí o nosso cliente publica. Então é muito na resposta do porquê. O porquê que você está fazendo e para quem. E não é uma coisa só, né? Não é de uma vez só, né? Isso é quase que perene, é para sempre, é continuado esse trabalho, né? Mas, Matheus, quero continuar nessa conversa com você, vamos fazer um intervalo rapidinho. Eu quero, depois que você me convença, eu enquanto empreendedor, suponhamos aqui, que você me convença a investir num vídeo, num trabalho feito por você, num audiovisual feito por você, para que você me convença a partir da métrica, né? Do resultado que eu vou ter disso, por que eu devo investir, o quanto é importante eu investir, até para a receita também, depois no final das contas, tá bom? Mas você pensa nessa resposta aí no intervalo e a gente conversa na sequência, feito? Combinado? Valeu, combinado. Combinado com você de casa também aí, Rumo Certo, volta no instante. De volta com o Rumo Certo, hoje a gente está falando sobre investimento na imagem da sua empresa. De que forma hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, com filmes audiovisuais. Quem tem experiência no assunto está aqui conversando com a gente. Matheus Lins, fundador da 3017, especialista em contar boas histórias
E ele já me disse o que é uma boa história, né? Aquela que vai lá na essência, né? Mais do que a beleza, a estética, que é importante sim, mas na contação de uma história é o propósito dela, é a essência dela. E aí eu fiz uma provocação, né? Na passagem de bloco aí. Considere eu um empreendedor, suponhamos que eu seja um empreendedor, e eu quero conversar com você para você construir uma estratégia de marketing contando uma boa história da minha empresa, mas eu quero o resultado disso, Matheus. No final das contas, me interessa a métrica lá, eu quero que isso me dê resultado, não é só para estar bonito. O que você me diz? Vamos lá, a primeira coisa que eu sempre falo para os nossos clientes é o seguinte, trabalho em rede social, ele é um trabalho de longo prazo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Antes de você... E aí é por isso que você precisa responder o porquê que você está fazendo o filme. Você fazer um filme e usar na rede social com alta qualidade, achando que vai trazer novos clientes, vai trazer megas resultados, acredito eu, posso dizer com 99%, quase 100% de certeza que não vai te trazer o resultado que você espera, tá? Eu vou te contar um case de sucesso que nós temos aqui, um dos cases de sucesso que nós temos, que foi o case de Copa do Mundo. A CIMED, um dos nossos clientes, patrocinadora da seleção brasileira, queria fazer uma ação, eles envolveram algumas ações para público interno, cliente, representante comercial, etc. E tinha a parte de trabalho em rede social. Quando nós conversamos, eles propuseram algumas coisas, sentamos aqui dentro em casa com o nosso time e começamos a discutir qual caminho que a gente ia seguir. O que a gente ia fazer de trabalho durante a Copa para poder chamar a atenção dos clientes da CIMED. Então nós montamos toda uma estratégia onde ela foi pontuada em cima de três canais, em cima de três perfis, João Adib Marques, Carla Marques e CIMED. João Adib e Carla são os fundadores, são os donos da empresa, o presidente e o vice-presidente, e a CIMED, o Instagram da companhia. Foram 45 dias mais ou menos de Copa, nós iniciamos no período de pré-temporada na Itália com a seleção brasileira, depois fomos para o Catar e voltamos quando a seleção brasileira foi desclassificada, quando foi eliminada, e nós produzimos 37 conteúdos nesse meio tempo, onde nós alcançamos mais de 100 milhões de pessoas através dos três perfis. 100 milhões de pessoas significa 100 milhões de reais? Significa 100 milhões de novos clientes? Não necessariamente. Mas significa 100 milhões de novas pessoas que conhecem a companhia, significa 100 novos milhões de pessoas que seguem a companhia, que em algum momento, quando elas ficarem resfriadas, elas vão lembrar do Cimegripe, que quando elas precisarem de vitamina, elas vão lembrar do Lactan, quando elas precisarem de qualquer coisa relacionada à saúde, elas vão entender que o genérico tem a mesma qualidade do original, com um custo muito mais abaixo e que ainda que além disso é uma companhia que é patrocinadora da seleção brasileira. Então eu digo que o que a gente faz, ele é intangível. Ele pode ir do zero a multimilhões. Só que é um trabalho de longo prazo. Você precisa saber o porquê que você está fazendo isso. Então, quando a gente responde esse porquê, a gente cria uma linha de raciocínio de comunicação que lá no final, alguns meses depois, alguns materiais depois produzidos, você começa a ver resultado. Então, em 45 dias, nós trouxemos 100 milhões de pessoas para o canal da rede social do João, da Carla e da CIMED. Sim, não, e aí vai dar resultado depois. Mas eu tenho um outro questionamento e também supondo ainda. Eu tenho pouco dinheiro para investir, ou quase nada. Eu pergunto isso porque é possível para todo mundo, só para grandes corporações podem investir nesse trabalho assim tão eficiente, tão dinâmico? Uma pequena empresa, um pequeno estabelecimento, como faz? É possível? É possível sim. Eu sempre digo que orçamento e valor de trabalho nada mais é do que números em planilhas. Então o nosso trabalho hoje, pode ser que em algum momento a empresa que queira contratar a gente, ela não seja o momento dela, mas fazer material de qualidade, pensar bem no storytelling, produzir algo criativo e diferente, isso é possível para todo mundo, assim. Isso vai... Se você não tem o orçamento hoje para contratar uma empresa para fazer, você precisa ter o orçamento de tempo para se dedicar um pouco nisso, estudar e buscar formas de como fazer isso. Hoje você tem inúmeros canais na internet, no Google, no YouTube, etc., que te traz novas técnicas, que te ensina. Tem aplicativos hoje que facilita e que você consiga fazer coisas com o celular. Hoje os celulares estão de altíssimo nível, assim. Então você consegue produzir material de alta qualidade usando um iPhone, um Samsung, um Xiaomi, etc. e por aí vai. Se você não consegue terceirizar e contratar alguém para fazer, eu tenho certeza que você consegue assumir isso e fazer isso bem feito. Uhum. Agora, qual é o formato mais comum que vocês têm usado aí na 3017? É tipo documentário, esse audiovisual, para eu ter curiosidade aqui. É uma historinha narrada pelo dono da empresa, pelo CEO,
curiosidade, como é que é esse formato que você tem sido mais usual e mais eficiente? É um filmezinho? Como é que é? Não desprezando. O zinho aqui não é diminutivo, sim. Não. É carinhoso. Fica tranquilo. Hoje a gente trabalha bastante o conceito de fast content, né? Que são os conteúdos mais rápidos, onde ele tem ali 60 a 90 segundos. Então, o nosso grande desafio é fazer com que a gente consiga contar boas histórias nesse tempo para a rede social. Matheus, quer dizer que vocês não produzem documentários e filmes? Não. Mas a gente precisa utilizar os canais da forma correta para chamar a atenção para o canal onde aceita um material maior, mais longo e por aí vai. Então, vai sair em algum momento um documentário que nós fizemos da Copa. A gente tá entendendo qual canal que a gente vai utilizar. Mas no período de Copa, por exemplo, enquanto a gente estava na Copa, a gente fez material onde eles eram mais curtos, onde ele tinha 60 segundos, 90 segundos. O desafio da rede social hoje é você contar boas histórias, conectar com o público de forma criativa, engajada e que você consiga passar a mensagem no tempo mais curto possível. Uhum. E aí, o público também hoje da rede social é muito diverso, né? Mas é claro, pessoas de uma geração mais nova também. Como você trabalha também esse dinamismo aí, ou essa grande margem que tem de etária até de público que acompanha o material, né? Como é que você atinge um garoto e atinge um senhor de idade também? É claro que dá para direcionar, mas tem coisas bastante dinâmicas, né? Então, como é que se direciona isso também? Como é que funciona dessa forma? Acho que tudo depende daquilo que você está comunicando. Se você está comunicando algo que ele é voltado para um público mais velho, se ele é voltado para um público de 18 a 65, se ele é voltado para um público feminino, masculino, se ele é voltado para o pai, para a mãe, para a criança, para o filho, enfim. Acho que tudo depende daquilo que você vai comunicar. Então, você precisa entender na parte estratégica isso é um bate-papo que a gente sempre faz com os nossos clientes com antecedência, antes da gente formatar em roteiro e montar as histórias, é a gente entender para quem que a gente está fazendo, quem que é o público. E aí, uma vez que a gente entende qual é o público, a gente entende qual é a linguagem que a gente vai seguir na construção desse material. Tem uma demanda grande, boa, de empresas procurando esse tipo de material, esse diferencial, estão antenadas com essa necessidade de comunicar cada vez mais o porquê? Como é que você tem visto isso no mercado? É só você olhar o Brasil hoje, se não me engano, acho que ele está em segundo, está entre os 3 primeiros em número de audiência no TikTok, Instagram, YouTube e WhatsApp. Então é só você olhar para esse número. A quantidade de pessoas que estão online hoje é gigantesca. E eu sempre digo que as empresas, por mais que elas não dependem do material audiovisual, elas não vendem isso, hoje é core em 99% das companhias, tá? Então, graças a Deus, é uma demanda bem alta, a gente tem uma necessidade bem grande no mercado, isso é bom, está movimentando muito a indústria, isso está fazendo com que até mesmo as empresas entendam realmente a real necessidade disso. E hoje a mídia online em rede social, se você faz da forma correta, ela acaba sendo no longo prazo muito mais barata do que as mídias tradicionais. Então, hoje você fazer uma campanha em TV, hoje você fazer uma campanha offline, muitas das vezes ela vai ser muito mais caro do que você fazer um trabalho online. Então, a demanda ela é muito alta. Eu acho que as empresas elas estão cada dia mais entendendo a necessidade disso. E o mais legal, as companhias elas estão entendendo cada vez mais a necessidade de trazer a sua autenticidade para aquilo que elas estão falando, aquilo que elas estão fazendo. Então isso é um movimento que está sendo muito forte no mercado. Assim. Então, as empresas hoje elas entendem essa necessidade de falar diretamente com o seu público e não necessariamente fazer parte de um oceano vermelho onde se comunica da mesma forma que os seus concorrentes, que o mercado como um todo faz. Beleza, Matheus, vamos fechar essa nossa conversa, temos um minutinho. Eu queria fechar com você numas dicas meio que padrão talvez aí. Você já falou que o importante é o porquê, né? Mas é claro, se fosse puxar a brasa para sua sardinha, você diria contrata a 3017. Mas e não contratando, no dia a dia, a gente fazendo hoje, como lá um pequeno empreendedor, qual é o básico que tem que observar na hora de fazer a divulgação do seu material, na hora de tentar potencializar a sua imagem? O que não pode se deixar passar hoje em dia é a qualidade estética também, mas como? Que dica você diria?
Olha, eu vou dar uma dica que ela parece um pouco boba, mas assim, a primeira coisa que eu sempre falo para quem quer produzir conteúdo no dia a dia é, por favor, limpem a lente do seu celular. Isso já aumenta a qualidade de uma forma absurda no material que você produz. Isso já vai te colocar à frente de muita gente. Em segundo ponto, entenda como o teu cliente pensa. Pensar como você pensa não faz sentido. Você precisa pensar com a cabeça do seu cliente. Então, o que ele vai receber, como ele vai receber, e aí você vai entender como produzir. E comece, faça, no caminho você vai entender da melhor forma possível como se comunicar e vai aprender a trazer novos conteúdos para a tua audiência. Maravilha. Matheus Lins, assim a gente termina essa conversa de hoje. Você vai ter tempo agora para atender sua cachorrinha aí no canto, aí atrás que está latindo, faz parte, tudo certo. Obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo de hoje, Matheus. Valeu, cara, é um prazer falar contigo e dividir um pouco do conhecimento que a gente tem aqui. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Forte abraço, até mais.